Ok? No programa Liga dos Direitos Humanos, eu tenho a alegria de receber hoje a Carmela Grime, o César Figueiredo e o Renan Pereira de Oliveira. Nós estamos aqui conversando hoje com integrantes de um grande projeto, um projeto que relaciona direito e direitos humanos, e um projeto que engloba várias ações, que tem a Carmela Grime à frente desses projetos, que, como a gente já vinha falando aqui antes da entrevista, né, na nossa pré-entrevista, digamos assim, o que eu admiro muito no trabalho da Carmela, e a gente já se conhece há algum tempo exatamente por essas ações ligadas a direitos humanos, é essa questão que a gente sempre fala aqui nos programas, da utopia, né? A utopia como caminho. O Vermelho, que foi nosso entrevistado há pouco tempo, falando exatamente sobre isso aí na virada de ano, né, de 2010 para 2011. A importância da utopia como caminho nos direitos humanos, que significa não um sonho, mas saber que o sonho existe desde que a gente caminhe para concretizar. E as ações que a gente vai falar um pouquinho hoje são exatamente sobre isso, né? A busca de concretização de sonhos e dentro dessa perspectiva que relaciona o direito aos direitos humanos. A Carmela aqui, ela é advogada, mas dentro desse trabalho, dessa profissão, né, que ela escolheu, dessa formação, então atualmente ela é mestranda em Direitos Sociais e Políticas Públicas na Unisc, e tem formação como jornalista, é radialista e editora do jornal Estado de Direito. O César Figueiredo, que está aqui como paraquedista, depois ele explica melhor por quê, né? O César é comunicador, é voluntário no projeto Direito no Cárcere e já está com uma série de projetos aí que a gente vai depois detalhar mais dentro dessa área também dos direitos humanos. E o Renan Pereira de Oliveira, que é estagiário do jornal Estado de Direito e que está filmando essa entrevista aqui, que vai para o YouTube, vai para o jornal, né, que a gente então começando exatamente pela ação do jornal Estado de Direito. Bem, começando pelo começo, né? Bom dia a todos, muito obrigada por contar com vocês no programa aqui. Obrigada, Giancarlo, assim, é uma satisfação muito grande estar aqui, a gente já vem conversando e até pelos períodos de afastamento que eu tive do mestrado, a gente não pôde se falar nesses últimos tempos, mas eu admiro muito assim o teu trabalho, o Jornal Itinerante, acho que é um trabalho que vem muito à linha do que a gente o jornal vem fazendo. E estamos aí, eu acho que o espaço da rádio é muito importante para formar, né, e informar, né, dizer que a gente está aí e que vocês, ouvintes, podem estar participando desse projeto. Com certeza. E o jornal Estado de Direito, como tu bem disseste, né, na verdade é uma inspiração para esse projeto de jornal itinerante que surgiu assim com a ideia de reunir artigos e entrevistas focadas em direitos humanos. Mas já o jornal Estado de Direito, né, que já tem toda uma trajetória. Eu queria que tu começasse falando para nós assim, primeiro, quando que tu tiveste esse feeling assim, né, da importância de conceber e de investir realmente, né, na criação de um jornal, mas que já tem uma perspectiva bastante diferenciada, por exemplo, do que significa direito. Eu, assim, na época da graduação, lá na PUC, que eu fiz Direito, eu sempre gostei de filosofia, de história, e sempre tive ligada ao movimento social pelo centro acadêmico. E lá eu tive a experiência do primeiro jornal, e eu não queria deixar aquilo passar, assim. Então eu comecei a estudar um livro que é de justiça e política, que trabalhava autores como Charles Taylor, Habermas, John Rawls, entre outros, assim, que me inspiraram, me deram uma condição de argumentação para dizer por que seria importante fazer um jornal, né? Por que o direito é importante para a sociedade. E nessa ideia surgiu a frase, né, somos nós no processo social de produção do próprio direito, né, que nós temos que produzir o nosso próprio direito, que nós temos que ser a mudança do que nós queremos ver. Então eu sempre gostei de filosofia e acho que é importante a gente ter uma linha teórica, e foi a partir dos estudos assim porque para tu mobilizar um patrocinador, né, porque tudo envolve dinheiro, né, a gente sabe bem disso, né, então para mobilizar as pessoas eu precisava ter uma boa justificativa. Então eu fui estudar pela filosofia, contextualizar mais o nosso cotidiano com a teoria, para que isso faz sentido, né.
Então, em um mês, foi no ano de 2005, no dia 15 de novembro, eu lancei lá na Feira do Livro. Teve alguns colaboradores que foram, no início, sócios do projeto, assim, que acreditaram, Jean Grey e o Felipe, e depois saíram porque eles são ligados são ainda até hoje ligados à área de eventos jurídicos. E como eles não tinham tempo, eu disse, vocês me ajudem ou coloquem uma pessoa para ajudar. Eles não puderam acompanhar o trabalho e eu seguia em frente e foram aparecendo outras pessoas. E eu fui aprendendo a diagramar, vendo o diagramador fazer. A gente vai se virando porque as dificuldades vão aparecendo, mas quando a gente quer vencer alguma coisa, né, a gente vai obstinação, perseverança, que fez o jornal não só se manter, como crescer, né, de lá para cá, em todas essas edições. E a riqueza e a profundidade, né, dos temas que são abordados, das matérias que selecionam. E é uma coisa interessante que tu falou dessa evolução também. A evolução também está no pensamento, que assim, a maturidade intelectual do jornal e toda a proposta que ele tem de fomentar a cultura jurídica de uma maneira inclusiva, não de apaziguamento de conflitos, mas uma maneira que articule as pessoas para buscar o seu protagonismo, para melhorar a questão da gestão do espaço local. Ela é uma construção contínua, assim, um amadurecimento que eu sei que daqui a 10 anos ele vai estar totalmente, talvez, diferente do que ele é hoje, mas sempre com o objetivo, né, de levar o bem comum, né, promover o bem comum. E isso vai se alterando porque a nossa sociedade, né, com a globalização, com as coisas que a gente vem vivenciando, é muito volátil. Então, eu acho que, assim, do que era o início do jornal, e quando eu falava que o jornal está direito à informação, formando opinião, eu acho que já mudou muita coisa, sabe? Muitos conceitos, mas eu acho que o norte, que é a popularização da cultura jurídica, é do início ao fim. E esse é uma... E aí tu tocas num ponto nevrálgico, assim. Assim como se fala nessa evolução e na questão do movimento mesmo, né? Na questão do jornal, mas e na questão da essência, digamos assim, da proposta do jornal, que é uma visão renovada do direito, digamos assim. Tu falas na popularização do direito. Como que tu percebes essa adesão pelas próprias pessoas que atuam na área do direito? Aí eu me refiro realmente assim aos juízes, aos advogados, de um modo geral, aos representantes dessas entidades todas, aos poderes, né, na questão do legislativo, do judiciário. Eu acho que, assim, existe uma grande dificuldade. Existe uma grande dificuldade porque a nossa cultura é uma cultura assistencialista, assim, das pessoas buscarem no juiz a ideia do paternalismo para resolver, assim, eu não consigo resolver uma briga com a Giancarla, eu vou no judiciário porque o judiciário vai dizer que ele estava errado. Então as pessoas não conseguem, cada vez mais não conseguem se entender e vão buscar no terceiro a solução que ela poderia estar fazendo se ela tivesse uma formação, uma educação, uma conscientização de valor que não tem, né? Então, assim, falta no judiciário práticas de direito preventivo. Isso aí é gritante, a gente trabalha com isso. E o que acontece? O acesso à justiça, como é visto hoje, é um acesso à justiça ligado à condição de tu estabelecer uma ação de processo no judiciário. Não, acesso a medicamento, acesso ao meio ambiente, condição de trabalho, mas o acesso à justiça, a ter uma educação, a ter acesso à música, a ter a oportunidade de brincar, isso é direito, é o acesso à justiça, mas as pessoas não sabem que isso é acesso à justiça, né? Porque não existe uma política pública que fale que o acesso à justiça é isso também, né? Então a gente vai falar pro povão lá que é acesso à justiça, ele vai dizer, eu quero botar a minha ação na justiça para falar sobre tal assunto, porque eu quero fazer uso capião, não sei o quê. Pode até ser que tenha que ser um caso de judicialização dos conflitos, né? Mas poderia ser diferente. Assim, eu acho que a gente tem, né, o trabalho que o próprio itinerante, o trabalho da Liga que vem promovendo, é um trabalho que vem num trabalho anterior ao conflito, né? Ele vem para estabelecer uma relação, assim como vocês, o jornal vem para estabelecer uma relação que vem anterior a essa cultura, né? A gente não assim, existe o problema, a gente sabe que existe, debate o problema, fala de processo penal, fala de processo civil, faz palestras sobre isso, mas o foco não é esse. Tanto não é esse que a maioria dos textos, assim, raramente eu coloco um texto noticioso, muito difícil, assim, vai acontecer tal coisa. A maioria dos artigos do jornal são atemporais, porque é justamente
para que o jornal ele não tenha essa coisa de perder o seu sentido. Então a gente fala sobre o valor, a gente fala o que é o direito à água, a gente fala sobre como é que deve ser uma relação de trabalho, a gente fala sobre como é que é o histórico do divórcio, quem é que pode fazer o divórcio. Agora tem várias questões de duas mulheres podem ser mães. Já pensou o que isso significa na sociedade? É uma revolução isso. Então, como é que isso vai refletir na sociedade, né? Como é que essa decisão vai refletir, né? E a gente sempre tem aquela ideia que a lei, dificilmente ela compõe o fato social, né? Então, o que o Carnelucci, que é um grande professor aí, falava, que o fato social ele está sempre à frente à legislação. Mas não é porque está sempre à frente da legislação que nós, né, instituições, órgãos públicos, instituições, sei lá, OAB, não tem que fazer um trabalho que seja preventivo. E a OAB, né, e as faculdades principalmente, o Ministério da Educação, falta uma política de renovação do currículo. Porque agora também essa questão do debate do exame de ordem, se é constitucional ou não, se pode ou se não pode, o que ela está tratando? A deficiência e a necessidade do que tu acabou de falar, da renovação do direito e de que tipo de modelo nós estamos estabelecendo hoje, para que a sociedade seja isso que ela é. Né? Por exemplo, se o funk, como está sendo discutido no Rio de Janeiro, é criminalizado porque ele retrata uma realidade. Quer dizer que a sociedade está errada, o músico está errado de retratar lá que o fulano de tal está na rocinha, ou é todo um sistema, né? E aí, em outras ações exatamente que tu também vens realizando e propondo, né, que temos aqui para também dizer já em primeira mão agora para os meses de janeiro e fevereiro, também são outras ações que eu diria que são ações de vanguarda porque se referem a repensar de uma forma crítica essa questão do direito, né, de como que o direito deve ser realmente exercido a serviço da cidadania, né, independentemente de quem seja, mas esse acesso a todos os que precisam. Então tu criaste esse projeto que se chama Desmitificando o Direito, então é para quebrar mitos, tabus e estigmas, né? Tem o outro projeto que a gente já vai falar daqui a pouquinho também, que é o Samba no Pé e Direito na Cabeça. Mas então, começando por este projeto, Desmitificando o Direito, que é uma forma não só de levar os autores, os artigos que são retratados no jornal, enfim, vocês sempre têm convidados e em uma atividade que é aberta ao público em geral. Como é que tem sido esse projeto aí ao longo do período que vocês vêm fazendo? Fazem 5 anos já, que ele agora, no último 2 anos que ele tomou esse nome, mas até a escolha do nome é justamente porque é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o direito como ele é. Então a gente quer explicar ele, né? Então desmitificar uma coisa que parece tão distante do nosso cotidiano. Ele, aqui no Rio Grande do Sul, ele está indo bem, tem um público cativo, as pessoas no Facebook, em redes sociais, Twitter, eles vêm perguntar para mim quando é que é a próxima atividade, agora em janeiro, são pessoas que são participantes. Lógico que tem o público que vai lá para pegar o certificado de atividade complementar, que é um público que, assim, eu valorizo mais o público que vai lá pela palestra do que o que vai para pegar o certificado, porque eu acho que o certificado deveria ser uma coisa, sabe, uma formalidade, não uma coisa principal de estar indo lá, né? Que é uma coisa que o estudante tem que cumprir. Mas ele é um sintoma importante do sistema que a gente vive, né? Inclusive falando aqui na academia, né? É o sistema que exige produtividade e comprovação da produtividade. Né? Mas pelo menos as pessoas vão. E aí acho que eventos como esse, tenho certeza que as pessoas vão sair de lá de uma forma diferente de comentário, né? Eu fico feliz, assim, e os professores que vão palestrar, como eles já conhecem a ideia do projeto, então eles vão com o espírito preparado para quebrar eles mesmos a própria linguagem, né? O próprio discurso, que é um discurso que é acadêmico, né? A gente fala numa livraria, fala num palco de shopping center, a gente improvisa as coisas, mas é justamente assim, para sair da academia e levar para qualquer lugar, né? Então, pode ir qualquer tipo de pessoa, qualquer profissão, então é gratuito, e isso é uma coisa que acho que é importante. E assim, a gente procura colocar quase todos, assim, todas as atividades são postadas no YouTube, que daí quem procurar Estado de Direito, canal Estado de Direito, ou o meu nome, que é Carmela Bruni, né?
lá no YouTube já tem 2 canais que tem 500 vídeos de palestras, então tem um rico conteúdo lá, que dá uma média de 500 acessos por dia, que é de todo mundo, né, as pessoas vendo os vídeos, que eu acho que é assim, que pode melhorar, né, que o ouvinte também pode ser um propagador dessa... Com certeza. Dessa história aí. E agora vocês têm o lançamento desse projeto Samba no Pé, Direito na Cabeça. E esse projeto aí me encanta porque é uma coisa que eu trabalho na dissertação do mestrado, que é o dia que o direito caiu no samba, né? Porque ele já caiu no samba enredo, no samba tradicional, mas será que ele é popular como ele deveria ser? Será que as pessoas veem ele como parte da nossa cultura? Então, o samba no pé e direito na cabeça busca a legitimação do direito pela cultura popular. Então, a gente vai buscar pelas manifestações mais populares da cultura a maneira de nós nos comunicarmos para ensinar. Então, a gente está conversando com o Silvio Leal, da Usina do Gasômetro, uma pessoa assim que eu fiquei encantada, e a receptividade dele vai ser um grande laboratório, que eu disse para ele assim, eu não sei como é que vai ser, mas eu quero fazer, sabe? Eu quero fazer porque eu acho que vai... Eu acho que as pessoas... A gente vai aprender juntos deles. Vamos aprender, então vamos fazer, porque é uma maneira de a gente ensinar que eu também vou ver como é que vai sair. Daqui a pouco sai em forma de um tom mais humorístico, a gente não sabe como que vai se caminhar isso aí, mas é uma proposta que já sai daquele formalismo, que também a gente vai chamar pessoas que são especialistas em samba para estar falando a ideia do samba enredo e estar executando o samba, né? Está lá promovendo, instigando com a música, porque a música sensibiliza, né? A arte sensibiliza, a arte toca no coração das pessoas. Então eu acredito muito, muito mesmo que a arte é um grande caminho para a educação, assim. E quando tu falas do direito ser ou tornar-se popular, significa que nem todos veem o direito desta forma, como sendo ou como devendo tornar-se popular. E nem querendo ser, né? Pois então, aí que entra essa questão. Como é que é lidar com essa perspectiva de que muitos que procuram formação na área do direito, ou que já estão atuando na área do direito, não têm a mínima sensibilização para esta visão de que o direito deve ser popular. Eu acho que é uma própria falta de motivação, às vezes, e até cultural dos professores que viveram uma história diferente da nossa. Né? Então, tu pegar um professor que viveu uma outra condição é diferente. Como é que ele vai ensinar uma coisa que ele não viveu? Então, tem uma nova geração, e não só nova, porque Luiz Alberto Vará, que infelizmente, né, nos deixou, faleceu no mês de dezembro, que é uma pessoa que eu sigo, né, os ensinamentos dele, ele levava a carnavalização do direito. Sabe? Ele levava o surrealismo, o pluralismo jurídico, né? Uma coisa mais ampla, mais aberta, o sexo e o direito. Ele falava de umas... Assim, ele rompia totalmente qualquer barreira que existia linguística. E eu acho que a gente, né, a gente que tem essa oportunidade, e você aí, ouvinte que está escutando, procure ler o Luiz Alberto Vará, porque eu tenho certeza que ele vai acrescentar e vai te dar uma visão. Se tu quer aprender e o professor não está te dando, já estou te dando a dica. Ele é um dos autores, assim também como Antônio Carlos Volkmer, que ele tem um livro sobre pluralismo jurídico, que também o Vini Santiago Guerra Filho, que está vendo na internet lá, que é meu professor, vai ser meu professor no doutorado lá na PUC. Eles são pessoas assim que têm uma visão mais ampla do direito, né? E que são exemplos de pessoas que a gente tem que ver e tem que prestar atenção, porque elas podem estar nos dizendo alguma coisa. Mas lógico, assim, ó, quem está buscando a profissionalização do direito, quer fazer um concurso público, eu acho que assim, mesmo que tu escolher uma carreira pública, tu tem que pensar que não se acomodar na carreira pública. Lá tu tem que ser o melhor servidor, tu tem que estar engajado com a tua associação de profissionais, tu tem que tentar melhorar o sistema interno, né? Porque quem está lá dentro tem muito mais condições de saber o problema que existe na máquina do que quem está fora, né? Do contribuinte, daquele que precisa. Então eu acho que assim, terminando essa parte das faculdades, o estudante ele tem que ser instigado, usar a internet para buscar conhecimento é o grande caminho, né? E o YouTube, aí a gente tem lá, ó, 500 palestras de pessoas que a gente pode recomendar para vocês, que são pessoas que trabalham nas mais diversas áreas e que vão dar uma opinião para vocês, assim, um norte.
do que vocês podem fazer sendo delegado de polícia, né? Melhorando, sei lá, a condição de uma delegacia, porque todos os trabalhos são importantes, né? Todas as profissões são importantes. A gente só tem que saber levar com seriedade o trabalho e não só ser um acomodado de trabalhar aquelas 8 horas, mas assim, qual é a nossa missão na Terra, né? O que a gente pode fazer pelo mundo? Pensar não só na nossa família, ali no nosso dia a dia, mas o que a gente está deixando para o futuro, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa. Então isso pode ser um pouquinho assim utópico, né? Como tu falou, mas assim a gente tem que pensar nisso, né? Pela necessidade que cada um tem, né? De dar um sentido à vida que tem nesse momento, né? A vida é um momento, né? E cada um tem uma responsabilidade que é única, né? É esse papel que cada um tem. Então, de não atribuir por exemplo, ao sistema ou ao seu defensor, né? Numa situação específica, ao a salvação. E é tão complicado isso, agora escutando a Carmela falando aqui, é tão complicado isso porque existe o vício, né? Existe o vício. Daí, quando tu falou assim, o que o delegado pode fazer, o que o delegado realmente pode fazer dentro de um sistema tão vicioso, assim, tão viciado, né? Às vezes a gente fica falando, não, porque agora assumiu tal governo, agora vai mudar tudo. E a gente sabe que no fundo não é bem assim, não é entrou e vai mudar, né? Então, aí que eu estava falando, eu estava aqui viajando cá com meus botões, né, nesse negócio do que a gente pode mudar, o que a gente realmente pode fazer pela nossa sociedade, como que o povo, a grande massa, reconhece e conhece o seu direito, né? Onde é que, porque a gente fala de internet, e quando está falando de internet eu fico questionando sempre assim, o que as pessoas, vamos falar de Brasil para diminuir um pouco o leque, o que as pessoas no Brasil usam a internet, o que é mais usado aqui na internet, né? Como se propaga as coisas na internet, por que só os vídeos do YouTube é o jacaré que mordeu o peixe elétrico, por que é isso que tem acesso, milhões de acessos, né? Como que a gente faz, isso já é mais uma pergunta, Carmela, para ti, como que a gente faz para que se consiga espalhar mais a informação do seu próprio direito, e como que tu faz que a pessoa que está em casa, realmente eu quero saber quais são os meus direitos, né? Como é que tu desperta isso nelas? Eu acho que a gente, primeiro é a linguagem, né? A gente tem que saber a linguagem do Twitter, tu tem que escrever em quantos caracteres? 140 caracteres. 140. Então a gente tem que ser criativo, né? Usar a criatividade. Usar bem esse espaço. A delimitação do espaço. Nós, né, eu e o César aqui, nos conhecemos pela internet, então vendo um dos textos dele, que ele escreve muito bem, eu achei muito legal a maneira que ele trabalha, então eu me identifiquei. Acho que o Facebook a gente está usando bastante para aproximar as pessoas. Eu tenho recebido assim comentários de vários lugares, de pessoas que estão conectadas na rede. Então a gente sabe que tem a banalização desses instrumentos, né? Mas a gente tem que saber tocar as pessoas, né? Tocar, seja pelo um vídeo, seja por uma palavra, seja na consciência. Na verdade, a gente tem que tocar na consciência das pessoas, né? E o que eu tenho a ver com isso? Eu fiz um texto agora, onde você guarda, pede para sair, onde você guarda o seu preconceito. Que eu fui vítima recentemente de preconceito, porque eu estava andando de mão dada no shopping, depois de sair do cinema, ver o Tropa de Elite, 2 da manhã, e o senhor de idade disse que eu e minha mãe eram lésbicas, era um casal de lésbicas, e que aquilo era uma pouca vergonha, e que ele tinha o direito dele, que na frente dele não. Eu disse pra ele assim, que ele tinha que saber respeitar as diferenças, e que se eu fosse ele não tinha que olhar desse jeito. E na hora eu não pensei em chamar a polícia, mas a próxima vez eu vou chamar, porque a gente tem que dar uma recriminada, assim, chamar a atenção, porque mesmo que sendo uma pessoa de idade, a gente tem que saber respeitar qualquer tipo de pessoa, independente da opção sexual que ela é. Então quer dizer que eu, pelo fato de eu andar de mão dada, agora não vou andar mais de mão dada com a minha mãe, porque as pessoas vão achar estranho, porque eu abraço a minha mãe, sabe? Já pensou? Olha onde é que a gente tá, sabe? Então, o pede pra sair os preconceitos, né? Onde você guarda seu preconceito? E é uma coisa que, assim, eu, né, eu não sou heterossexual, mas tu já pensou assim, eu que me relaciono com um homem,
pelo fato de andar com a minha mãe, sofri um preconceito desse e fiquei muito triste de ver, né? Tu imagina quem é, assim, todas as dificuldades que passa de aceitação da família, todos os preconceitos que já existem no trabalho, todos os preconceitos na faculdade, sei lá. Então tu vê isso, a pessoa tá no cinema, na minha frente não, o que é isso? Que pouca vergonha, não sei o que. Então tu já pensou, sabe? Não, e o preconceito, a discriminação é complicado. Eu, por exemplo, com cabelo, os rasta, isso é bem... Isso é bem complicado mesmo. Mas sabe que tu estava falando de andando com a tua mãe de mão dada? Sabe que uma vez eu estava na minha casa e eu tenho um filho de 13 anos, que ele é cabeludo. E eu morava no bairro Glória ali, estava passando aquele ônibus de turismo aqui de Porto Alegre, sabe se tem panorâmico ali. E na sinaleira o ônibus parou e eu estava abraçado no meu filho. E daí uma mulher que estava dentro dos olhos falou assim, olha ali o casal. Daí o Greco se virou, meu filho se virou e... Não, a gente não é um casal. Daí ela olhou assim, mas é um menino. Eu falei, mas é meu filho. Aí que eu me dei conta que eu estava explicando, eu não preciso explicar, eu estava explicando que era o meu filho, sabe? E daí até foi um motivo de piada, assim, daí todo mundo ficou rindo dela no ônibus, sabe? Olha só. Mas isso é muito comum, e eu vejo que isso está cada vez mais distante de se acabar. Esse preconceito com... As tribos, né? Cada vez mais a gente tem tribo. Porque, tu quer ver uma coisa, tu estava de mão dada com uma senhora de idade. Ele se sentiu ofendido por ser um velho, mas ela... Entende? Então é muito complicado. E essas barreiras, elas... Eu não sei, existe um negócio de evolução no ser humano. Não, nós estamos evoluindo, não sei o que. A nossa evolução acaba junto com a falta de energia. Se der um apagão em Porto Alegre hoje, acabou a evolução. Porque a evolução do ser humano, ela está muito distante. Hoje é muito comum tu ouvir um traficante falar assim, eu quero que tu me traga a cabeça daquele cara que me deve dinheiro numa bandeja de prata. Isso é uma coisa que tu ouvia no século XVIII. E acontece, e o cara vai lá e não, o traficante mandou, arranca tua cabeça e leva. Então onde é que está a evolução nisso? Então, às vezes eu fico parado, eu escrevi um texto um tempo atrás sobre a casa do artista de Porto Alegre, do artista rio-grandense, que está jogada às traças. Eu fiquei sabendo disso, olha só, eu trabalho com arte e eu mesmo não sabia da existência da casa em Porto Alegre. E daí eu fiquei pensando assim, tá, o artista em Porto Alegre ele é conduzido de tal maneira assim, tu trabalha na emissora tal, tu é bem sucedido. Se tu não trabalha ali, pois é, porque tu não arranja, tu não arranja um emprego, né? Então eu fico vendo essas coisas e daí eu escrevi um texto chamado O Desabafo do Palhaço, né? Que ele tem um duplo sentido, né? Porque o palhaço também é um artista, mas porque tiram a gente para palhaço. Né? E daí eu fico vendo, e hoje alguém estava me falando no Facebook, inclusive, que leu o texto, e falou, a Bettina Miller, que é uma atriz aqui de Porto Alegre, estava falando o seguinte, que ela já tentou organizar, e que o pessoal que mora na casa dos artistas às vezes não quer aquilo, porque eles não querem aceitar esmola. Então, olha a dimensão que vai as coisas, né? Então, tu precisa, mas tu não aceita em forma de esmola, porque tu acha que aquilo é uma esmola, mas na verdade tu precisa daquilo. Não tem luz na casa do artista hoje. Onde está o direito do artista? Entendeu? Como é que o artista vai ver? E não da celebridade, do efêmero, o momento do e glamour. O papel, né? E o papel deles para a identidade nacional. É que aí tem uma visão numa sociedade de espetáculo, né? Como o Guy Debord, né? Colocava isso nos anos 90 muito. E é tão legal conviver mais com a Carmela, porque a gente começa a se dar conta dos direitos, né? E isso é muito São bacana. coisas simples, né? A gente acha que é tudo muito complexo, tudo muito normativo, mas está na nossa porta. Sim, né? A questão é que não deveria funcionar no momento em que se torna normativo, que as pessoas sejam obrigadas, ou então aquela outra referência faz a tolerância. Não é nem questão de tolerância ou da obrigatoriedade, é questão do respeito. Às vezes eu fico me questionando assim, a quem pode interessar tanto um povo que não tem... Voltando àquela ideia, né? A quem interessa que o direito seja ensinado? Quem ganha com povo isso? Cultural, né? Porque é tão... por exemplo, a gente fica sabendo de coisas de... comprei, vendi o voto, trocou por um sapato, trocou por uma cesta básica. Uma cesta básica é legal, é comida, mas é ali, né, acontece agora e o futuro. Então, a quem interessa, né? Por que não se divulga, por que não se trabalha tanto? Não. A quem interessa, eu gostaria que a gente terminasse nossa conversa de hoje com esta pergunta.
convidando vocês para uma próxima conversa. Com certeza, agradecendo já. Né? Porque eu gostaria que a gente falasse mais especificamente sobre a importância do trabalho das pessoas que atuam em direitos humanos, né, pelos trabalhos que você já vem realizando, e que hoje o ouvinte pode já conhecer bem mais detalhes aqui por vocês, né? E também sobre este novo projeto, que aí vocês vão trazer já detalhes, né? Que é esse projeto Direito no Cárcere. E que o César, né, então, atuando como voluntário, mas a gente não pode deixar o ouvinte com a curiosidade aqui que ficou, né, no começo. Por que tu tá como paraquedista também, César? Não, porque assim, eu tô com paraquedista, legal. Eu tô com paraquedista porque eu caí de paraquedas no programa aqui. Eu vim só para acompanhar a Carmela e de repente eu caí de paraquedas aqui. Não que eu não entendo muito do assunto, lógico. Claro que mas a gente está aqui dentro. Por isso que eu caí de paraquedas aqui no programa, né? Eu adoro essas metáforas, porque esse meio de transporte eu acho fantástico, porque é assim que a gente cai nos direitos humanos, né, Carmela? Todo mundo termina de alguma forma caindo de paraquedas, né? Eu acho que assim, acho que é o encontrar o César, reunir, né? Acho que a gente tem que fazer mais coisas juntos. E acho que o Silvio Leal, lá, o pessoal todo da usina do gasômetro, vocês vão ter, o ouvinte ainda vai ter muito o que fazer lá na usina. A gente vai botar para ferver lá, com arte, com direito, com literatura, com cinema. Vamos botar para ferver. Afinal de contas, o ouvinte tem o direito de saber, né? E saber quando é que vai ser o projeto? Lá na usina do gasômetro, a gente ainda está definindo. Semana que vem eu já botei e a gente vai poder passar. Ok, depois a gente vê esses detalhes no próximo programa. Deixa os contatos agora, então. Eu queria passar o site, o e-mail de vocês. O site é novo, então vocês vão gostar. Super interativo, é www.estadodedireito.com.br, né? O nome do jornal, Estado de Direito. Twitter também é o Estado de Direito. Facebook é o Estado de Direito. Orkut é o Estado de Direito. Então, a gente está nas redes sociais, que é para a gente se aproximar. A gente está vendo o que vocês estão vivenciando e está discutindo aí o que vocês podem fazer, o que está acontecendo, né? A gente tem que fazer a nossa parte, não ficar esperando sentado que o governo vai fazer alguma coisa, porque ele não é o nosso salvador, tá? Eu posso dar o blog? O blog é o Total Falta de Memória, tá? Tá lá na internet, lá, tá? Quem quiser dar uma olhada nos textos lá, é bem bacana. Muito obrigado. Bacana. Muito obrigada, Carmela, César, Renan, os ouvintes, os internautas, os espectadores, enfim. Agradeço muito por essa conversa tão importante que a gente teve e que ela vai continuar, com certeza. Se Deus quiser. Obrigada. Tá bom, obrigada. Ok, gente.